vezes você não consegue entender situações que você tem enfrentado na sua vida, que por algumas vezes passa no seu coração a pergunta: por que, Deus? Por que o Senhor permite essas coisas? Você tem se esforçado para não deixar o seu coração mudar, para continuar a mesma e cada vez com mais intensidade na presença de Deus. Mas essa pergunta insiste em voltar: por que, Deus? Hoje o Senhor está te dizendo: filho, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Hoje o Senhor está te chamando para um particular com Ele. Tu és fiel, Senhor. Ele mesmo está te conduzindo até a sala do trono. Aleluia. Entra no secreto do teu Pai. Lá você não precisa dizer nada, somente ouça a voz do teu amor. Ouça a voz dele. Sim. Sabe, amados, há muita presença de Deus hoje aqui. Aleluia. E eu não sou louco de interromper aquilo que Ele mesmo está fazendo. Deus. Inteligente é aquele que sabe a hora de tirar a mão e deixar Deus fazer. Senhor. E essa é uma hora dessas. Quero que você permaneça em lugar onde você está mesmo. Se você quiser se sentar no chão, se ajoelhar, se prostrar, fique à vontade. Mas nós vamos orar por você, nós vamos impor as mãos sobre você. Aleluia. Mas antes eu quero que você entenda algo. Durante muito tempo, na minha caminhada, eu me questionei, perguntei tantas coisas para Deus. Nasci no Evangelho, mas existem coisas que ficam ocultas a nós também, crescemos no Evangelho. E por muitas vezes a minha pergunta era: Deus, por quê? Por que não é assim? Ou por que foi assim? Por que o Senhor não mudou enquanto eu podia ter mudado? Por que o Senhor não me chacoalhou antes de eu errar, para que eu tomasse vergonha na cara? Para que eu não fizesse aquilo? Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer a esta casa que existem situações que fogem do controle das nossas mãos, e que isso não é o diabo, não é o inferno, não são os demônios e nem mesmo a sua escolha pessoal. Existem coisas que Deus mesmo faz para a glória dele, e o mais importante, Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Deus. Por muito tempo eu passei tentando entender a complexidade dos pensamentos de Deus a meu respeito, até o dia em que eu decidi, mesmo já cristão, viver toda a vontade do Senhor, sabendo que se Ele me levasse para o deserto, foi Ele que me levou, e com Ele vale a pena estar até no deserto.
Se eu caísse enfermo, ainda que fosse a permissão de Deus, meu irmão, se fosse Ele ali comigo, não tem problema algum. Sabe qual é o nosso problema? É que nós nos tornamos reivindicadores. Nós nos colocamos no lugar onde a casa de Deus é um supermercado cheio de prateleiras, e porque dizimamos e ofertamos, nos achamos no direito de ter tudo aquilo que queremos, na hora que queremos, do jeito que queremos, quando Deus está dizendo: para, a minha vontade é melhor que a sua, o meu querer é melhor que o seu, os meus sonhos são maiores que os seus. E isso fica tão claro para mim, pastor, na vida de José, que quando ele ainda adolescente compartilhou com seus irmãos o sonho que ele teve, os sonhos. A palavra de Deus diz que seus irmãos o tomaram, saíram com ele, lançaram José num poço profundo, sujaram a sua túnica de sangue, o venderam como escravo, e voltou para casa e disseram: olha, seu filho está morto. Mas algo sobrenatural e lindo acontece aí que pouca gente percebe. E Deus abriu os meus olhos há pouco tempo atrás para essa realidade. Você não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler para você. Eu quero que você somente preste muita atenção e não saia desse ambiente. Permaneça aí. Se você sabe que Ele está com você, fique aí. No capítulo 45 de Gênesis, quando finalmente José se revela para os seus irmãos e para os seus pais, ele diz para os seus irmãos: não se entristeçam, porque o normal era que toda a sua família ficasse constrangida. Imagina alguém que te fez muito mal a vida inteira, que desonrou, que amaldiçoou o seu futuro, e quando você encontra essa pessoa um dia, a sua reação seria constrangimento total. Você talvez fosse ajoelhar e beijar o pé daquela pessoa: me perdoa porque eu fiz isso, me perdoa porque eu fiz aquilo. Mas olha só o entendimento que José teve das coisas de Deus. Quando ele se encontrou com seus irmãos, olha só o que ele disse. Disse José a seus irmãos, a partir do versículo 4: agora chegai-vos a mim. E eles chegaram-se a ele. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas olha só como esse era um homem de Deus. Ele disse no versículo 5: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque quem me enviou para esse lugar foi o próprio Deus. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que quando Deus te tira de um lugar e te coloca em outro, mesmo que você não entenda, não culpe o inferno, porque o inferno já é culpado desde que ele é inferno. O capeta então nem se fala, deixa a culpa sobre ele. Mas existem coisas que Deus está fazendo na sua vida, que quanto mais você tentar entender, mais distante você fica da vontade de Deus. José podia ter passado toda a sua juventude, a sua vida adulta, se lamentando, chutando latas, porque o Senhor permitiu. Qual é exatamente a vontade do Senhor? Me mostra tudo, escreve aqui para mim, para eu aceitar melhor tudo que está acontecendo. Porque o Senhor me permitiu sair da minha casa, vir para outra nação, e as coisas ainda não acontecem como eu espero. Por quê? Por quê?
É aquele crente que anda, ó vida, ó céus. Mas hoje Deus está nos chamando para vivermos uma vida que vale a pena ser vivida. Aleluia. E para vivermos uma vida que vale a pena ser vivida, é só entendendo que estar no centro da vontade de Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer. A palavra de Deus diz: vem cá, minha irmã. É você mesmo, assustou? Não assusta não, vem cá. A palavra de Deus diz que se nós subirmos aos céus, Deus ali estará. Se fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, Deus ali estará. Poderá o homem fugir dele? Então eu quero que você ande aqui por esse altar. Não anda muito rápido, porque eu já estou cansado. Eu não estou com essa idade toda. Deus está dizendo para mim e para você hoje: onde você for, a minha graça vai estar com você. Pode andar mais. Se eu mesmo te levar no deserto, eu não vou deixar você morrer lá. Se a sua própria família te desonrar, a minha graça ainda assim estará sobre você. Glória a Se Deus. os seus sonhos não acontecem de um jeito e do modo como você espera, ainda assim a minha mão não está encolhida para que não possa te salvar. Hoje o Senhor está dizendo a esta casa: em todo tempo eu estou com vocês. Eu nunca deixei vocês um segundo sequer. A minha vontade é que te conduz para a glória do Senhor. Estenda suas mãos em direção a esse Senhor, por favor. Eu não sei qual é o mistério de Deus com você, filha. Não sei qual é o mistério de Deus. E como eu disse, eu já desisti de entender algumas coisas. Mas Deus coloca no meu coração um sentimento profundo. E Ele está dizendo hoje: toda raiz de amargura, todo sentimento de abandono, toda seta do inferno que vem todas as vezes que Deus quer te conduzir à vontade dEle, te roubar da presença dEle. Hoje o Senhor está colocando um ponto final nessa história. Hoje o Senhor está dizendo: a minha graça não só te basta, como ela te sustenta todos os dias da sua vida. O Senhor está te dando o ministério da palavra. Aleluia! Eu não sei quando nem de que modo isso vai acontecer, mas eu vi desde que começou esse culto a alegria nos seus olhos em estar na casa do Senhor. E o Senhor te diz: eu vou te plantar neste lugar. Aleluia. A sua raiz vai ser profunda. Glória a Deus. Você vai ser chamada mulher segundo o coração. Glória a Deus. Eles vão ver e vão se espantar com o que Deus vai fazer ainda na sua juventude. Aleluia. Você não vai entender porquê, mas muita gente vai querer andar ao seu lado. Nem eles vão conseguir explicar o motivo. Mas nós sabemos que é a graça do Senhor que atrai. Por isso seja cheia dele. Cheia dele. Cheia dele até transbordar. Mas, pastora, vem cá, por favor. Agora, pastora, como sua cobertura espiritual, libera o seu ventre. Existe algo no seu corpo
que você não sabia, aliás, ninguém sabia, e que isso ia produzir uma doença, uma sentença de morte sobre você. Deus está limpando o seu sangue agora. O seu fim não vai ser trágico. Você não vai morrer antes que essas palavras se cumpram para a glória de Deus. Você vai ver a bondade do Senhor nessa terra. Ele te levanta como um profeta nesta casa. A sua voz não vai ser esquecida. Não haverá confusão quando você abrir os seus lábios. A sua voz será como a voz de João Batista. Levanta-te, diz o Senhor. E sobre a sua vida, meu irmão, que andou por muito tempo como eu, tentando entender coisas que Deus não quer explicar. Deus. Tentando entender também quantos falsos profetas às vezes passaram por nós. Sabe, pastor, dizendo assim, diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. E a partir dali nós passamos a vida cobrando Deus, como se Ele nos devesse alguma coisa. Deus está dizendo que vocês não vão ter falta de nada. Vocês não vão passar a vida mendigando. A sua família não vai terminar na miséria. Se Deus te trouxe até aqui, o seu fim não vai ser trágico. Mas é preciso que você entenda e aceite de uma vez por todas: a vontade do Senhor é muito melhor do que a sua. Eu quero convidar aqui à frente todos que querem receber esse entendimento da parte de Deus. Sabe, meu irmão, existem muitos heróis da fé, muitos, que partiram para a eternidade sem entender um terço daquilo que passaram de viver. Sem ver a semente que eles lançaram produzindo frutos em nós agora. Mas mesmo assim eles nunca pararam. Eles nunca olharam para trás. Sabe, meu irmão, aquilo que não te matou te fortaleceu. Amém. Se você está vivo até hoje, é porque Deus conta com você de uma forma extraordinária. E debaixo dessa palavra, eu quero passar a palavra ao pastor, para que todos que fazem parte da campanha que está acontecendo nessa casa recebam a oração, a imposição de mãos. Porque hoje Deus começou um novo ciclo sobre esta casa. É algo que não conseguiremos entender, não conseguimos entender, mas que vai produzir eterno peso de glória. Então saia do seu lugar, você que deseja isso. Não há nada místico nem mágico nesse altar.